Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também no YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, nós vamos conversar com o professor doutor Jorge Bento de Souza, ele que é contador, pós-graduado em auditoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em administração pública pela UDE do Uruguai. É professor de auditoria governamental há mais de 35 anos em diversas instituições de ensino superior, palestrante em eventos e seminários em vários estados e autor do livro Controle Interno, uma abordagem prática, e também assessor de várias prefeituras com foco no controle interno. E sobre o controle interno nós vamos conhecer um pouco mais. Professor Jorge Bento de Souza, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite de participar aqui do Comunidade em Pauta. Controle interno. O que é o controle interno e qual a sua importância dentro da administração pública? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Bom, boa noite, Sandro. Boa noite a todos os que assistem a TV Nativo. E para mim é um prazer novamente estar com você, principalmente falando sobre um tema que eu há 20 e tantos anos, né, a gente levanta pensando em controle interno, passa o dia, de certa forma, atendendo uma prefeitura, seja essa na forma presencial ou mesmo na forma digital, né, telefônica, e depois vai dormir e sonha com alguma coisa de alguma prefeitura, algum problema, né? Fim de semana a gente trabalha também, sempre está ligado nisso aí. O controle interno é uma paixão nossa, né? Eu me especializei no assunto porque vi no controle interno um nicho, né, de trabalho, né, isso há 22 anos, né, desde o ano de 2000, assim que saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente começou a montar, a gente montou alguns modelos e tivemos aí o prazer de estarmos no Mato Grosso também, né, fomos pioneiros em implantação de controle interno no município de Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Eu estava olhando o livro nosso lá de treinamento, agora semana passada a gente deu um treinamento também do controle interno em Porto Alegre, estava registrado lá 2.985 servidor diferente que passou por um treinamento, né? Então você imagina, mas o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, como é que vocês treinaram 2.000 e tanto, né? É que o controle interno na maioria dos municípios ele não é fixo, né? Perfeito. O controle interno ele é um grupo de pessoas, né? Hoje já através de uma portaria do próprio Tribunal de Contas, de uma resolução, né? A partir de 2012, ele tem uma certa regulamentação, não tem mais aquela liberdade de eu nomear quem eu quiser para o controle interno, né? Então, a gente vem trabalhando desde esse tempo. Então, às vezes, muda um prefeito, ele muda os 3 membros ou 4 membros do controle interno, ou pega um município grande, que nem Canoas, tem 15 pessoas que trabalham no controle interno, né? Então, há uma mudança. E essa gente está sempre precisando se reciclar, né? Precisa receber treinamento, precisa receber capacitação. E esse tem sido o nosso trabalho, Sandro. Agora, qual é o papel do controle interno na prática, no dia a dia, dentro da gestão pública? Bom, nós temos aí uma obrigatoriedade, o controle interno, por lei, né? Tanto pelo aquilo que determina a Constituição, como por o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 31 e 59, respectivamente, né? Que o controle interno ele passa a ser a fiscalização. O texto é o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, né, com os controles internos e o apoio do controle externo, que vem a ser o nosso Tribunal de Contas, os auditores, né?
Na realidade, há 3 a 4 anos vem mudando, porque hoje o Tribunal de Contas não é que ele deixou de fazer as auditorias dos municípios, mas ele não vai mais no município. Essa incumbência toda, e eu já tinha escrito isso no meu livro lá de controles internos municipais, em 2006, eu tinha dito que na hora que os controles internos tivessem estruturado, iria fazer o trabalho dos auditores do Tribunal de Contas. E é isso que veio acontecendo? É isso que veio acontecendo, né? Claro, ele tem lá os programas todos, né, que recebe tudo, recebe a contabilidade, tu abre um edital já para um processo licitatório, vai para o Tribunal de Contas, tu faz uma admissão de pessoal também, já existe um sistema que manda para o Tribunal de Contas, então tem como eles lá olharem, mas não investigarem. Ah, nós precisamos do documento tal e tal, do empenho tal, e aí tudo isso é centralizado no controle interno, tá? Então essa é a parte legal, é a obrigatoriedade legal. Agora, a parte funcional, e essa é que nós trabalhamos mais, é que o controle interno seja um parceiro da administração, que ele oriente sempre de forma preventiva a administração, dizendo assim, isso aqui está sendo errado, isso aqui economicamente não está certo, isso aqui não tem normatização, né? E possa, com essa indicação que ele faz, com essa recomendação, em auditoria se chama a recomendação, fazer com que sensibilize o gestor para que, bom, eu não quero incorrer em penalidade, eu não quero estar pagando multa, eu não quero ter meus direitos cassados, né? Eu vou atender, ou pelo menos vou estudar o que o controle interno está nos apresentando. Então, existe assim uma regra bem simples, isso não é só do controle interno das prefeituras, né? Eu sou professor de auditoria há mais de 35 anos e a gente tem assim, qualquer organização onde o sistema de controle interno está bem organizado, está bem estruturado, menor vai ser o risco de desvio, sabe, de coisas que possam aumentar o risco daquela empresa ou daquela entidade. Na administração pública não é diferente. Quando a gente chega assim no início do município para fazer o início do trabalho, né, a gente já pergunta o que vocês têm dado de orientação. Ah, nós temos visto isso, visto aquilo. Então, a gente inicia, quando a gente inicia o nosso trabalho nos municípios, a gente inicia com uma palestra para o prefeito, para todos os secretários, porque é a partir deles, da consciência deles, que o controle interno vai estar lá para auxiliá-los, né? E não para fiscalizar de uma forma que, de repente, eu quero fazer com que o prefeito pague uma multa ou isso. Não, bem diferente. Então, a gente sensibiliza isso. Só que, se o secretário resolver fazer por conta dele, sem fazer consulta nem nada, ele vai invariavelmente, daqui a pouco, ocorrendo um erro, né, num equívoco legal. Agora, qual é a importância do prefeito seguir determinações e conselhos do controle interno? Porque muitas vezes, e isso já foi observado, os prefeitos recebem determinadas informações do controle interno, mas fazem vista grossa, diz, não, isso aqui não vai dar nada, eu vou seguir, vou fazer isso aí. Qual é a importância dele ter realmente uma confiança no seu controle interno e seguir as determinações deste órgão? Assim, Sandro, confiança não se compra, confiança se adquire, né? O controle interno tem que se mostrar ao prefeito que realmente, primeiro, conhece aquela área. O problema é lá na saúde, ele vai conhecer. Eu tenho dito para o pessoal, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas controle interno tem que tirar a bunda da cadeira. O controle interno ele tem que ir nos setores, ele tem que conhecer cada setor para poder orientá-lo, para poder dizer, olha, aqui dá para fazer melhorias, né? Porque não é só fiscalizar, a gente tem que melhorar, né? Por que diz que o serviço público não tem a mesma qualidade do privado, né? A gente vai buscar e diz, não, eu vou cumprir o meu horário, a minha carga horária e tal, e vou atender o paciente desse jeito, se ele gostar, não pode, azar é problema dele, né? Se ele quiser vai do outro município, não é bem assim. E é diferente da atividade privada. Se eu vou num lugar e eu sou mal atendido, ou o meu mecânico me atende mal, ou o padeiro me atende mal, ou o açougueiro me atende mal, eu não vou entrar mais naquela casa, porque eu tenho escolha.
E por isso que a concorrência faz com que a qualidade melhore, né? E na atividade pública não tem concorrência, senhor. É verdade. Não dá para fazer via de regra geral. Eu tenho conhecido profissionais assim de extrema competência, de extrema qualidade, de extrema dedicação, principalmente na área da educação, né? A gente tem visto exemplos assim. Quantas vezes nós temos aí prêmios aí ganhando na educação com escolas públicas, né? Mas aquilo é dedicação, professor, né? Então, assim, ó, voltando à tua pergunta, é muito importante que o controle interno se faça confiante do executor do serviço e muito mais importante ainda que o prefeito, né, ou a prefeita, o administrador, o gestor do município, passe, pelo menos, se não quer cumprir aquilo, ou porque às vezes exige um investimento, pelo menos discutir aquilo. Eu tenho dito para os prefeitos, olha, nessas reuniões secretariais que vocês fazem, pelo menos uma delas por mês, pedir para o controle interno participar. E aí, controle interno, o que nós temos aí de novidade? É nesse sentido que eu digo que tem que funcionar a engrenagem na administração e numa boa gestão pública, né? A gente vê isso nos números, né? Na competência e na exigência. Outra coisa, na semana passada eu estava dando um curso para um dos 36 municípios em Porto Alegre, e alguém me perguntou lá do curso, professor, a gente põe lá no relatório, olha, nós recomendamos isso, o prefeito nem dá bola, eu até achei que você ia fazer essa pergunta, ele não dá bola, o que nós fizemos? Bom, você tem que cumprir a Constituição. A Constituição diz que se você notou que existe uma irregularidade, você, né, inclusive, sugeriu uma recomendação para corrigir aquela irregularidade e não foi dada atenção àquele documento, se for cumprir a regra mesmo, pelo regimento interno do Tribunal de Contas e pela Lei de Responsabilidade Fiscal e principalmente pela Constituição, você tem que mandar cópia daquilo para o tribunal tomar conhecimento. E aí também eu disse, hoje nem é preciso. Por quê? Porque como os auditores não vão mais no município, sim, ele te pede a cópia do teu relatório, é ele que vai depois. Aí o prefeito fica bravo, o controle interno, pô, olha aqui que tu me arrumou para mim, estou me apontando aqui. O prefeito, não, a gente se reuniu com o senhor e tal, né? Agora, professor, em relação a apontamentos, eu acompanho há bastante tempo o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, principalmente nas suas auditorias aqui, nos municípios do litoral norte. E os prefeitos que são os responsáveis. Eles que vão receber a multa, eles que vão, em algumas oportunidades, terem a glosa, da qual eles terão que fazer pagamentos depois, por determinadas situações. O controle interno, hoje, ele também pode ter essa responsabilidade que o prefeito tem também perante as decisões do Tribunal de Contas? Sem dúvida, Sandro. Se o pessoal do controle interno, os membros do controle interno, tomam conhecimento, né, não avisam o prefeito, né, não tomam. A salvaguarda do controle interno é ter comunicado, ter feito a recomendação, né? Porque, diferentemente do tribunal, dos auditores do tribunal, do controle interno, ele tem que apontar a irregularidade e já sugerir a recomendação. Para isso, ele é um órgão interno, né? O Tribunal de Contas aponta e manda tu fazer a defesa, né? Mas eles respondem sim, né? Casualmente, no curso da semana passada que eu dei, eu estava dando um exemplo de uma Câmara do Estado do Mato Grosso, né? Uma Câmara Municipal, onde o tribunal multou o presidente do Legislativo, o vice-presidente, o diretor administrativo, a chefe do departamento pessoal, o contador e o controlador externo da Câmara. É uma Câmara grande, é o segundo município maior do estado do Mato Grosso, né? Mas aqui também nós temos casos de apontamento por ser ineficiente. Ou seja, o tribunal chega e pede os relatórios do controle interno. O controle interno, não, eu só verifiquei se os gastos da educação estavam cumprindo o que diz a Constituição, os gastos da saúde, os repasses dos 12º para as câmaras, e não fez nenhuma investigação.
não fez nenhuma verificação. Que é o papel do controle. Nenhum exame e tal. Ele vai ser apontado como ineficiente. E se alguma dessas irregularidades se deu por uma falta de normatização, por falta de uma iniciativa do controle interno, ele vai ser apontado também. Hoje existe. O secretário hoje, primeiro era só o prefeito que respondia. Exatamente. Hoje o secretário responde. Ele é o ordenador da despesa, né, de cada pasta. Agora, professor Jorge, uma questão que chama atenção em todos esses seus relatos em relação ao controle interno. A qualificação do controle interno, ela é de extrema importância, porque não adianta apenas haver uma nomeação de um servidor que não tem conhecimento nenhum do andamento da administração. Como é que hoje essa questão da qualificação do controle interno e da indicação das pessoas que vão trabalhar neste setor? Bom, vamos dividir isso em duas partes. Existem, mesmo não sendo obrigatório, né, não há uma lei que diga que eu tenho que fazer concurso para controlador interno, né? Isso até foi um projeto lá de 2012, mas não passou, né? A equipe técnica do tribunal estava sugerindo que controle interno só por concurso, né? Não tem nomeação só se ele passar em concurso. Então, mas mesmo assim nós temos alguns municípios do Rio Grande do Sul que fizeram curso para controle interno, né? Que exige daí a formação, ou formação em direito, ou formação em administração, ou contábeis, ou economia. As mesmas 4 faculdades, né, que o próprio tribunal exige para quem vai fazer concurso para auditor, né, auditor externo do Tribunal de Contas. Mas como não existe uma obrigatoriedade, e aí a lei facilitou, e eu acho que isso também até foi bom para os prefeitos, ela diz assim, então eu posso nomear para o controle interno alguém que dentro da prefeitura tenha toda a experiência administrativa, né? Conheça todo o funcionamento da prefeitura, né? E que tenha, no mínimo, uma formação aí ou seja, aí não define se é um administrador, pode ser um professor de história, né? Pode ter uma outra formação que não seja uma dessas 4 que eu coloquei, mas que conheça a administração pública, tá? Outra coisa, antes não precisava, eu podia nomear uma comissão de controle interno, que eram 3 membros, que a maioria exerciam outras funções na prefeitura e ganhavam uma FG, né? Cada vez que o controle interno se reunia, ganhava uma FG. Bom, a partir de 2012 para cá, pela resolução do Tribunal de Contas, é obrigado no município ter no mínimo uma pessoa física permanente, né? Fisicamente permanente no controle interno. Um setor realmente. Um setor, mas que tenha uma pessoa que seja dedicação exclusiva do controle interno, né? Porque nós estamos passando por um problema muito sério aí, a gente está fazendo uma auditoria num município aqui do litoral, e onde a gente teve um problema sério de desvio, e quando a gente foi examinar os membros que formaram o controle interno naquela época, né, são os mesmos 3 que estão sendo apontados agora como responsáveis. Então, tu imagina que controle interno, que fragilidade que tinha, né? Isso aconteceu em outros municípios, esse aí está na nossa mão porque a gente está fazendo uma auditoria. Mas a formação é muito importante. Além da formação, porque eu posso ter a formação de contador, mas nunca ter assinado um balanço, não saber nenhum balanço. Me formei em ciências contábeis, formei em administração, né? Muito importante é a capacitação dele, né? Ele tem que fazer permanentes capacitações, e aí nós temos no Rio Grande do Sul aí algumas empresas assim, que já têm bastante experiência em capacitação, né? Eu não sei se eu posso falar alguns nomes, mas nós temos uma DPM, né, que tem mais de 50 anos, nós temos o IGANDO, Paulo Flores, a gente tem lá a CDP, né, e, modéstia à parte, a gente tem a gestão, né? A gestão pegou só, então, a parte do controle interno. Isso é permanente, né? Ainda mais com essa troca, né? Chega um prefeito, ele troca, daí o cara nunca viu nada no controle interno, né? Tem uma questão também que acredito ser importante, que são as alterações nas leis que acontecem toda hora.
né? Nós vemos o Congresso Nacional aprovando lei daqui, lei dali, as assembleias legislativas, as próprias câmaras municipais, os responsáveis pelo controle interno, aqueles funcionários que trabalham no controle interno, eles têm também que estar permanentemente em evolução na questão da legislação. Perfeitamente, né? Mas na prática não é isso que acontece, né? Está antenado. Tanto é que há 2 anos a nossa empresa criou um boletim chamado Orientações Técnicas. Tá? A gente emite no mínimo 6 boletins por mês, né, para os nossos clientes e vai direto ao controle interno, mesmo que o assunto seja lá na Secretaria da Saúde, seja no meio ambiente, seja na fazenda, né, nós mandamos para o controle interno com toda a lei, mastigado nessa lei, né, interpretada, com a sugestão de como é que ele vai levar aquele assunto para aquele setor, né, e isso tem ajudado bastante, né, porque é difícil tu esperar ter essa expectativa de que o pessoal vai estar sempre antenado. Bom, onde saiu lá uma portaria do Ministério da Saúde, né? Onde saiu uma resolução. A resolução até do Tribunal de Contas já é mais fácil, porque ele automaticamente ele emite para os controladores internos, né? Mas a legislação, né, principalmente a federal, né, onde nós temos... Outro dia eu estava vendo lá um comentarista dizendo que nós temos, em média, uma emissão de 3.800 leis por dia. Acompanhar o Diário Oficial da União não é uma tarefa fácil, mas é muito interessante. Pois é. Aí tu precisa da pessoa dedicada, que tem interesse, aquilo ali, lá e capta uma notinha lá, olha, a partir de tal data nós temos que fazer isso, né? A própria atualização do patrimônio público, né, dos municípios, né, tanto na Câmara como no Executivo, né? Quantas prorrogações a Secretaria do Tesouro Nacional fez, né? Agora é o último ano, então, que são os municípios com menos de 50 mil habitantes, que tem que atualizar. Tem que atualizar os seus prédios, tem que atualizar as suas ruas, tem que atualizar os seus jardins, tem que atualizar os seus móveis, né? Então, são coisas que necessariamente tem que estar atento àquilo ali para não haver. E cuidar, né? Para daqui a pouco tá havendo bloqueio de recursos. Por quê? Porque não mandou lá a guia tal que devia de ser mandado com prazo tal, né? E isso acontece bastante, né? Agora, professor Jorge, desde que foi implantado o controle interno, como é que o senhor analisa a evolução e a importância que os prefeitos estão dando ao controle interno? Acredito que num primeiro momento não foi aquela atenção tão intensa, mas a partir do andar da carruagem, digamos assim, dos prefeitos saberem da importância do controle interno, eles foram dando uma atenção maior. Isso acontece? Hoje os prefeitos estão realmente sendo sabedores de que o controle interno é fundamental para o bom andamento da sua gestão, para no fim não ter que devolver dinheiro, não ter que pagar multas, enfim. Bom, eu quando fala nisso aí, da importância dos prefeitos terem consciência do controle interno, eu me lembro uma pergunta que, numa palestra da Artafan, em 2002, na cidade de Passo Fundo, então já veio fazer 20 anos, né? Alguém perguntou: quanto tempo vai levar realmente para os prefeitos, acreditar que existe um controle interno que tem? Eu disse para eles assim: olha, no mínimo 20 anos. Falei isso lá em 2002, né? É que cada vez que tu tem um número de prefeitos novos, né, ele vai ter que já entrar na prefeitura sabendo que existe um controle interno que é diferente, né? Mas eu te diria assim, nós podemos dividir em etapas, né, Sandro? Nós tivemos um período assim que os prefeitos não queriam, não vou dar bola. Sim. Né? Tanto é que a nossa obrigatoriedade no Rio Grande do Sul de criar o controle interno, a lei saiu no dia 10 de maio, né? A lei de responsabilidade fiscal.
mas o nosso Tribunal de Contas deu até 31 de dezembro de 2001 para todos os municípios terem o seu controle interno. Então, se você examinar hoje as estruturas do controle interno, a lei que instituiu o controle interno, muitas são lá do dia 31 de dezembro, né? Cópia. Cópia fiel. Alguém fez um modelo lá, acho que foi a DPM que tomou a iniciativa de fazer um modelo, assim como a lei orgânica em 1990 também, né? Saiu a Constituição de 88, 90 foi feita a lei orgânica. Eu me lembro que tinha município que botava até um arroio que não tinha naquele município, é que ele copiou e esqueceu de trocar o nome do arroio. Mas assim, ó, a gente... E cada estado é diferente. Sim. Cada estado é diferente. Eu me lembro que no estado do Mato Grosso a exigência é essa, que aqui para nós foi 2001, lá foi 2007. Né? Então tiveram... na verdade não foi 2007. Perdão, eles tiveram de 2007 a 2012 para criar o controle interno. Né? Um pouco diferentemente de nós, né? Porque lá eles exigiram que lá só por concurso. Também diferente de nós, lá tem controlador no Legislativo e tem no Executivo. Aqui no Rio Grande do Sul, somente no Executivo. Somente no Executivo, né? Porque, segundo os diretores do Tribunal de Contas, diretores de fiscalização, eles entendem que só mudariam o regimento deles e essa resolução se a Constituição mudasse. Porque o artigo da Constituição diz, né, ela será, o controle, a fiscalização será exercida pelo controle interno do município. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e o Comunidade em Pauta volta em instantes, conversando com o professor Dr. Jorge Bento de Souza. Dia de jogo também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o professor Dr. Jorge Bento de Souza. O nosso assunto é controle interno à administração pública. Professor Jorge, o controle interno, como vimos no bloco anterior, ele tem um papel fundamental para a qualidade da gestão pública. Agora, os prefeitos têm que dar qualidade para estes servidores fazerem um bom trabalho. Na sua ótica, os prefeitos têm esse olhar de proporcionar a estes servidores cursos, seminários e informações que possam fazer com que eles tenham um bom trabalho? Pela prática nossa, né, pela experiência que a gente convive com tantos municípios no Rio Grande do Sul,
pelo número de municípios que vêm fazer os cursos conosco em Porto Alegre, eu podia te responder assim, que está de médio para baixo, né? A gente não sente assim o interesse do gestor em fazer com que o controle interno dele se capacite cada vez mais para que possa ajudá-lo na administração. É difícil, né? Nas poucas vezes que eu tive a oportunidade de dar palestra aos prefeitos, tanto em Porto Alegre pela FAMURS ou pela EMM no Mato Grosso, né, ou pela COPESP em São Paulo, para prefeitos, a gente colocou para eles, né, essa situação do controle interno como ajuda a eles, né, como protetor a eles, né. Então, muitos se conscientizam e realmente começam a fazer com que haja investimentos no controle interno, né. Tem uma estrutura no controle interno, né, não só em capacitação, mas tem um ambiente onde ele possa trabalhar. Bons equipamentos. Tem um armário onde ele possa guardar as coisas dele lá, com chave, com tudo, né? E na maioria a gente não vê. Tem lugares assim, sendo que a gente vai, municípios que a gente vai visitar, que tem uma salinha lá do controle interno. Ah, tá, que bonito. Aí você chega lá, tem uma mesinha, tem um armário onde eles botam as coisas dele e tem uma cadeira só. Tá, mas vocês não são 3 membros? São. Quando a gente tem reunião, a gente vai para a sala de reuniões. Sei, mas e essa sala aqui? Ah, essa sala aqui, quando o Tribunal de Contas veio, nós damos um jeito, aí botamos 3 ali, nós ficamos aí. Então, isso é falta de estrutura, mas isso é lógico que o prefeito sabe da existência disso, né? Infelizmente, a gente encontra no Rio Grande do Sul prefeitos que não têm o menor interesse que o sistema de controle interno funcione, tá? Uma ocasião eu vi no Mato Grosso um prefeito me dizendo, durante uma palestra, dizendo que foi o 31º encontro dos prefeitos do Mato Grosso. Ele me disse assim, eu não vou fazer nada, eu não vou criar esse controle interno, eu vou criar um troço que vai mandar em mim, vai mandar mais do que eu, que sou prefeito. Então tu olha, né, vê o que pensa a respeito de um prefeito, do controle interno um prefeito disso. Mas eu diria assim que na média, nós estamos assim da média abaixo do interesse, tá? Isso ia ser muito melhor. Isso em municípios de qualquer quantidade de habitantes ou orçamento? Não tem tamanho do município, né? A gente já assessorou municípios grandes, né, onde tinham lá 10 pessoas até no controle interno, né, e não produziam nada. Mas não produziam por quê, quando a gente questionou? Porque o prefeito sempre diz, não, isso aí lá não mexe, né, e assim por diante, né. A gente teve uma experiência de um município grande há 4 anos atrás, aliás, há 2 anos atrás. A gente assessorou por 8 anos uma prefeitura, e eu posso dizer isso porque a gente tem o respeito desse prefeito, que foi Rio Grande, né? Rio Grande é um município grande, com um orçamento, né, acima de R$1 milhão, né, de R$1 bilhão, e que lá havia o interesse desse prefeito e que o controle interno realmente fosse trabalhar. Então, nós montamos uma estrutura junto com ele, né, e passamos a normatizar procedimentos junto com o controle interno. E essa é uma pergunta que eu quero que você me faça, sobre normatização. Em relação, então, às normas, mas antes das normatizações do controle interno, a partir de que haja uma equalização, que haja um andamento entre o gestor e o controle interno, haverá economia para o município? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas vai entrar depois o assunto próximo que você vai me falar. Por quê? Que é o que eu vou lhe perguntar agora, a questão das normatizações do executivo. Quando você me pergunta sobre economia, eu pergunto o seguinte, quando a gente tem orientado o controle interno, que quando ele vai fazer uma verificação em determinado setor, ele pergunte, existe uma norma interna disciplinando o fluxo operacional desse setor?
Quando a maioria das respostas a gente vai ouvir não existe, a gente sabe que há fragilidade nos controles. Quando passamos a estruturar isso, e assim foi o exemplo nosso de Rio Grande, como município grande, né? Os pequenos, a gente tem feito isso de forma permanente, né? A padronização de procedimentos, né? Não importa daí quem funcionário tu vai botar lá para fazer, existe uma norma de procedimentos, começa a aparecer daí, os números começam a melhorar, porque tu vai tornar com aquela padronização, né, em qualquer área que tu fizer, uma economia, né, pelas operações que vão ter. Vamos botar uma norma, por exemplo, de almoxarifado. Vamos dar um exemplo assim, porque todas as prefeituras têm almoxarifado. Tem algumas prefeituras que chegam a ter 7 ou 8 almoxarifados, né? Cada secretaria tem um almoxarifado. E aí compram bens comuns, vamos dizer, papel higiênico, material de expediente e tal. Se cada uma vai comprar, né? Se tu não tem uma norma que os bens comuns deve ser um procedimento único que depois vai para o almoxarifado central, quando existe, senão ele vai naquela quantidade que cada um precisa, né? Tu vai passar a ter economia. Né? Não fazer pedidos exagerados, né? De materiais que de repente tu sabe que não vai usar. Eu dei o exemplo agora no curso, na semana passada, auditoria na Câmara. A gente foi fazer uma auditoria na Câmara e o presidente, antes de sair, antes de terminar o mandato dele, mandou fazer uma compra, tudo legalmente, né? Feita dentro do procedimento legal, da lei ainda anterior, 8.666, só que ele comprou rolos de papel higiênico que no nosso cálculo dava para 12 anos, né? Questionado a respeito, ele disse assim, não, o preço era um preço de mercado, foi bom, tanto é que ganhou, né? O cara foi num leilão até de leilão presencial, e como o papel, essa foi a resposta, e como o papel higiênico não se estraga, então o prefeito fez, só o presidente da Câmara mandou comprar. A gente já teve outras situações também de outros materiais assim. Então, quando tu padroniza padrões de procedimentos, eu falei no almoxarifado, mas tu tem no patrimônio, né? Chegou alguma coisa do patrimônio, então tem o seguinte, isso aqui tem uma comissão de recebimento, essa comissão vai atestar que o bem chegou, essa nota fiscal vai para a contabilidade para fazer a liquidação, né, do empenho e depois posterior pagamento, mas uma cópia dela, imediatamente, tem que ir para o setor do patrimônio, para eles ir lá e daí fazer o cadastro do bem, né? Então, isso é outra normatização. Mas tem normatização de transporte escolar, da merenda escolar, né? São coisas que, da própria folha de pagamento, né? Do pagamento da folha, do cartão ponto ou do cartão digital. Como é que procede isso? Não? Você citou uma questão bastante interessante que me chamou a atenção. O recebimento, o papel, o carimbo, enfim. Como é que a tecnologia tem ajudado as prefeituras a se livrar de parte do papel e de uma grande burocracia que nós temos dentro da gestão pública? Como diminuir isso, professor? Bom, algumas coisas na própria administração pública ela já é burocrática por si. Sim. Né? Tanto é que na administração pública você tem uma contabilidade orçamentária, né? Uma contabilidade financeira e uma contabilidade patrimonial. Vocês têm 3 contabilidades que na privada não existe, é uma só única, né? Então, o que é possível... vamos pegar um exemplo do patrimônio. Eu comprei um bem, né? Eu posso já exigir que esse bem, quando venha lá do meu fornecedor, ele já venha com código de barra. Então, eu já estou suprimindo uma etapa. Não tem que estar metendo carimbo, que está lançando. Eu vou lá e pego um leitor óptico e já vai para o sistema lá do patrimônio, imediatamente. Tá? É um exemplo. Agora, tem coisas que não tem como, né? Por exemplo, na merenda escolar, você tem lá gêneros que tem que ser consumido diário e tem outros que duram mais tempo, né? Então, você não vai aplicar o código de barra para o almoxarifado, vai ter que pegar a nota, né? Mas, mesmo assim, essa nota pode seguir um caminho bem simples, né? Existe o pedido de compra. Quando eu fizer o edital e já
já aviso ali, quando eu mandar a ordem para fornecimento, eu já digo que tem que vir o número do empenho. Então a nota já vai vir com o número do empenho, tá? Então quando chega lá na contabilidade, eu já sei que aquela nota eu tenho que liquidar naquele empenho, tá? Facilita. E muitas prefeituras passam por ele, pessoa, vai lá para o secretário, aí o secretário não assinou a nota, daqui a pouco o fornecedor está ligando até para o prefeito, pô, prefeito, por que você não me paga? Essa prefeitura está quebrada. Não está quebrado, o que houve? O prefeito tem que estar se envolvendo numa atividade diária, né, operacional, de um fluxo, onde daqui a pouco ficou arquivado lá na mesa do secretário, ou então ele está de férias e ninguém passa, ninguém o substitui para aquilo que ali não fica ali tempo, né? Professor Jorge, eu observo que o senhor tem uma paixão muito grande por todo este assunto, tanto que tornou a sua profissão. Qual é a satisfação sua no decorrer do tempo, você ser requisitado, os seus serviços serem requisitados por alguma gestão pública, você lá aplicar o seu conhecimento e um tempo depois receber informações de que aquela prefeitura, aquela gestão, ela está no bom caminho? Isso para nós vamos dizer assim, é o nosso troféu, né? A gente se sente muito satisfeito, eu tenho um conhecimento assim com prefeitos de todos os partidos, porque isso é uma coisa que desde a fundação da empresa, né, a gente privou por não politizar a empresa, a gente trabalha, eu falei há pouco tempo de um prefeito de Rio Grande, que era um prefeito do PT, foi um ótimo prefeito, foi eleito agora deputado federal. Deputado federal. Tá, que esse é o Alexandre Lindemeyer, né? A gente foi muito parceiro, ele já nos indicou. Na verdade, nós não fizemos quase divulgação da empresa no termo de oferecer serviço, né? Até porque por ele ser um pouco diferencial das outras empresas. Mas a gente, como tem uma equipe que todos já foram trabalhar de alguma forma na administração pública, ele senta com o secretário, senta com o prefeito e discute isso. E isso nos traz satisfação, né? Hoje mesmo, uma pessoa me ligou do controle interno, diz, olha, o prefeito está preocupado e tal, que o secretário e o contador disseram que vai faltar dinheiro no livro e tal. Ele perguntou de novo se o senhor não faz uma revisão no equilíbrio e tal para nós e tal. Tá, manda os documentos. Hoje isso, né? Aqui na minha casa, que a partir de ontem, não sei se eu te falei, eu sou morador de Mariluz. De Imbé, né? De Imbé, Mariluz vai ser a capital do Imbé. Então, é uma região muito movimentada e de preferência de muitas pessoas. Então a gente sempre teve vontade de vir para cá e ontem, felizmente, a gente fez a mudança, né? Mas é uma satisfação tu ter o reconhecimento desse trabalho, né? Agora, ao contrário, quando você presta o seu serviço, você dá indicações e o prefeito ou os gestores, enfim, simplesmente dizem, eu não vou seguir isso aí. E lá na frente você vê apontamentos, você vê glosas, você vê devoluções. Isso acontece também? Acontece e tem uma consequência. Normalmente o nosso contrato é rompido. Normalmente não há prorrogação de contrato. Isso aconteceu, nós estamos 20 anos no mercado, com raras exceções, com raríssimas exceções. Assim, Sandro, a gente tem município que a gente assessora há 18 anos, né? Já trocou 4, 5 vezes de prefeito, mas todos os que assumiram viram que nós estamos lá para ser um parceiro, para ajudar, né? Quando um consultor nosso vai para o município, ele vai vestir a camisa daquele município, né? E diferentemente, como nós vemos de fora, a gente chega ao prefeito e diz coisas, às vezes, que ele não gostaria de ouvir, mas que o servidor, por receio, né, de alguma punição, ou de, sei lá, de receber alguma reprimenda, ele não quer falar, mas nós falamos. Então acontece de até dizer, não, tudo bem, eu tenho um profundo respeito por você, mas eu vou fazer desse jeito, é o meu jeito, porque eu tenho advogados para me fazer a defesa depois, quando houver o apontamento, tá?
Então, desculpe, a gente encontra rompantes assim, mas dificilmente é o cara que vai renovar o contrato da gente. E nós também não temos interesse, né? Até porque, se a gente foi reconhecido a nossa idoneidade da empresa, né? E temos notório saber reconhecido pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo e pelo Mato Grosso, nós não vamos arriscar de manter um contrato onde, porra, mas vocês estavam dando cobertura para isso? Não tem, né? Esse é o trabalho nosso, né? Agora a gente está fazendo um trabalho que do próprio controle interno nos trouxe isso, né? Que é a nova lei de licitações. Sim, né? Que foi discutida há muitos e muitos anos no Congresso Nacional, né? E que tem algumas alterações bem importantes, e que eu observo que desde que houve o início dessa alteração da lei, questão de 2 anos aproximadamente, né? Poucos municípios deram uma atenção especial, né? Principalmente enviando seus servidores para cursos, para seminários, ou contratando empresas para que tenham as informações tão importantes desta área que é fundamental. Isso é uma coisa que o pessoal tem me perguntado, né, da eficácia de um treinamento. É óbvio que ela é muito mais eficaz se eu dou em company, né? Então, hoje, por exemplo, essa nova lei de licitações, nós estamos fazendo 2 dias, né? São 3 horas de manhã, 3 de tarde, são 12 horas de treinamento intensivo, levando casos práticos, né, dentro do município, né? E olha, tem que fazer uma reserva antecipada, porque a gente está trabalhando na prática com as coisas que precisam ser mudadas. Até março vai a Lei 8.666 em paralelo. E a partir de março não tem mais, daí é só a nova legislação. Na sua ótica, essa nova legislação, ela teve um avanço significativo ou apenas um avanço pequeno em determinados setores? Não, acho que está bem regulamentada. Ela corrigiu algumas coisas que a outra ela deixava algumas brechas, né, para a discussão, né? Então, por exemplo, a carta convite não vai existir mais a partir de março, né? Saiu fora da modalidade que existia, né? Que eu chamava de modalidade bem prejudicial, né? Eu tenho um nome que eu uso, mas não vou usar no ar. Perfeito. Não, realmente a carta convite, muitas ações do Ministério Público, enfim, do próprio Poder Judiciário, investigações são inerentes a licitações através de carta convite. A gente chamava a carta convite de a modalidade prostituta, né? Com todo o respeito que eu tenho a essas senhoras que têm essa profissão. A modalidade de registro de preços, muitas vezes, e nós ouvimos recentemente aqui no litoral, o município de Cidreira, a Câmara de Vereadores fazendo críticas a esta modalidade. O prefeito está comprando tanto de material no registro de preços. O município de Osório compra de 12 milhões de material no registro de preços, mas que na realidade é um registro de preço. Muitas vezes ele pode comprar uma parte daquilo e não obrigatoriamente tudo que foi reservado. Como é que funciona essa questão do registro de preço e o seu controle? Eu acho que o registro de preço é uma modalidade que favorece bastante, traz economia para o município, é menos burocrático, e no momento que tu adere a um registro do preço e tu tem uma garantia no mínimo de 12 meses por um preço. E outra, tu vai estimar uma consciência, olha, nós vamos comprar 1 milhão de folhas A4 para toda a prefeitura, tá? Faz a cotação daquilo, pega um registro de preço, tu não vai consumir 1 milhão, tu não é obrigado a consumir 1 milhão, tá? Tu vai comprar à medida que tu precisa. Tu vai fazer um registro de preço para câmeras, para pneus, por exemplo, tu vai comprar à medida que tu precisa. Tu não tem que estar bancando estoque na prefeitura. Quem tem que bancar estoque é o fabricante ou o vendedor daquilo, né? Acho ótimo o registro de preço. Os consórcios municipais de saúde usam muito o registro de preço, tá?
Agora, professor Jorge, você citou há poucos instantes a Artafan, Associação Rio Grandense de Técnicos Fazendários Municipais, que muitos congressos realizou aqui no município de Imbé, no município de Tramandaí, recentemente no município de Torres, né? Neste ano de 2022 esteve em Carlos Barbosa. Anualmente realiza um grande congresso com a participação de integrantes do Tribunal de Contas, Ministério Público, de empresas, enfim. Qual é a importância dos prefeitos acompanharem essas instituições, Artafan e outras associações de técnicos fazendários, contabilistas, enfim? Pois, eu que conheço a Artafan desde 2002, que foi a primeira vez que eu fui convidado. Eu já fui 7 ou 8 vezes convidado para a Artafan, né, como palestrante sobre o controle interno. Quando, né, o presidente era o Júlio Delgado de Souza. Júlio, né, agora é a Siloé. Siloé de Torres. A gente, isso aí. Né? A gente fala isso muito, né, nos congressos da Artafan, que muitas vezes o próprio prefeito daquele município que está sediando, ele fica lá 2 horas, faz a abertura e desaparece lá. De repente ele vai no jantar, baile da noite lá para cumprimentar. Então não há esse prestígio dado pelo prefeito, né? Tomara eles continuem liberando o pessoal, né? Porque lá existe uma interação, uma troca de conhecimento muito grande, porque nós temos aí os profissionais de várias áreas, né, de participando, especialistas em cada área, né? E é uma maneira de você trocar conhecimentos. Ok, eu conversei aqui no Comunidade em Pauta com o professor Dr. Jorge Bento de Souza, ele que é contador, pós-graduado em auditoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em administração pública pela UDE do Uruguai, professor de auditoria governamental há mais de 35 anos em diversas instituições de ensino superior, palestrante em eventos e seminários em vários estados do país, autor do livro Controle Interno, uma abordagem prática e assessor de várias prefeituras com foco no controle interno. Professor Jorge, muito obrigado por repassar o seu conhecimento aos telespectadores aqui do Comunidade em Pauta. Bom, eu agradeço a você pelo convite que foi feito aqui, a mim, né? Sempre vou atendê-lo, né? Dentro dessa área que a gente conhece, pode dispor desse conhecimento, né? Levar ao público, né? Porque o público às vezes não sabe o que é um controle interno dentro do município e a gente tem procurado nessas entrevistas, fizemos isso hoje mais uma vez, né, da importância desse controle interno na administração municipal, né? Então eu quero agradecer esse público que está nos assistindo, né? E agradecer a Deus por eu estar aqui. É verdade. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.